O que leva um dente tratado endodonticamente a continuar doendo depois de finalizado o tratamento? Esse é um tema bastante pertinente, é uma dúvida bastante relevante, porque se o profissional não consegue identificar qual é a origem daquela dor persistente, ele pode tanto retratar um caso que não era necessário, onde não era necessário fazer esse retratamento, como também ele pode condenar um dente que poderia ter sido mantido. Existe um roteiro de 4 passos que o profissional pode seguir e que podem orientá-lo para que ele consiga chegar nesse diagnóstico conclusivo da origem dessa dor e daí sim, diagnóstico fechado, ele tem condição de ou ele mesmo instituir o tratamento correto ou referir esse paciente para um profissional que possa fazer isso de maneira mais adequada. Sem sombra de dúvidas, o primeiro passo nesse roteiro é o profissional ouvir o paciente e dessa forma conseguir caracterizar aquela dor da melhor forma possível. Então, nessa hora, deixe seu paciente falar, faça as perguntas necessárias, como que é essa dor, quando que ela começa, existe alguma coisa que dispara essa dor ou que melhora, qual que é a intensidade, como ela é localizada, ela não é localizada, é só naquela região, mas não necessariamente naquele dente. E, importantíssimo, comparar essa dor relatada pelo paciente agora com a dor que ele sentia logo antes aí de fazer o tratamento, tá? Porque essa dor está persistindo, mas ela é a mesma dor ou ela é uma dor com características diferentes. O segundo passo é checar se a dor é de origem odontogênica ou não odontogênica. E isso é conseguido através dos testes clínicos e exames de imagem. Importantíssimo nesse passo, o exame clínico e a radiografia, ela deve ser realizada não só nesse dente que foi tratado, que muitas vezes é referido pelo paciente, mas também nos dentes vizinhos e antagonistas, porque pode se tratar de um quadro de dor reflexa e que a origem da dor esteja no outro dente que não naquele que acabou de ser tratado. Quando a origem é odontogênica e são realizados testes térmicos, percussão, palpação, é esperado que haja alguma alteração na dor relatada para o paciente. Caso contrário, a suspeita é de dor de origem não odontogênica. Isso leva a gente para o terceiro passo. Quando existe essa suspeita, cabe ao profissional encaminhar então esse paciente muitas vezes para um profissional de outra área, da respectiva área da suspeita daquela dor. E algumas possibilidades de dor de origem não odontogênica que podem ser consideradas de forma mais frequente são sinusite, otalgia, DTM e dores neuropáticas. E um quarto e último passo, por outro lado, se a dor, no fim das contas, ela é dada como sendo de origem odontogênica e realmente proveniente daquele dente que acabou de ser tratado, cabe ao clínico considerar as hipóteses daquela dor persistente, até mesmo para saber se a origem é endodôntica ou não endodôntica. Considerando que foi realizada uma endodontia bem conduzida, que já passou aquele período pós-operatório que pode ser incômodo, aquele pós-operatório bem imediato, algumas hipóteses que podem ser consideradas são a existência de um trauma oclusal, que pode ser facilmente checado, a presença de uma trinca nesse dente, que às vezes é um diagnóstico que pode ser um pouco mais desafiador, ou uma complexidade anatômica que realmente, por melhor que tenha sido conduzido o tratamento, foi uma complexidade não identificada, não tratada, não abordada naquele tratamento inicial. Daí sim, agora com o diagnóstico fechado, o profissional pode definir o tratamento adequado para aquele paciente. Um ponto muito importante que deve ser cuidado durante todo esse processo é que o profissional realmente ouça o seu paciente sem menosprezar esse relato de dor sentido por ele. Não é porque simplesmente um tratamento endodôntico ficou bom, ficou bonito na radiografia final, que realmente pode não haver um problema e essa dor simplesmente ser desprezada, ser menosprezada. Então você como profissional, acima de tudo, esteja sempre atento ao relato do seu paciente.